A apenas 35 quilômetros da costa do estado de São Paulo existe um pedaço de terra onde nenhum ser humano tem permissão para morar. Um lugar tão perigoso que até a própria Marinha do Brasil proibiu por lei a entrada de civis. Não estamos falando de nenhuma ilha vulcânica em erupção, muito menos de uma base militar secreta. Estamos falando da Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como a Ilha das Cobras. Um território dominado por a maior quantidade de serpentes do planeta. Mas como um lugar tão perto das regiões mais populosas do Brasil, se transformou num dos ecossistemas mais controlados da Terra. E o que existe por trás dessa história? Algumas verdadeiras, outras nem tanto, sobre quem já ousou pisar por lá. Prepare-se porque hoje você vai entrar no lugar mais vigiado do litoral brasileiro. Oficialmente, esse território pertence ao município de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Para ser mais específico, entre Itanhaém e Peruíbe. A ilha tem cerca de 430 mil metros quadrados, cercado por uma mata atlântica fechada e um relevo bem hostil. Não existem praias de areia, portos ou baias tranquilas para desembarcar. É um bloco rochoso que emerge o oceano pelas encostas, íngremes e escorregadias, todas cobertas de limo. Qualquer pessoa que tente chegar lá precisa encarar o mar bem agitado e saltar da embarcação direto para as pedras. Mas o verdadeiro motivo por qual esse lugar é tão isolado do mundo não é a dificuldade de chegar lá, mas sim quem vive lá dentro, a jararaca ilhoa. Para entender por que essa serpente é tão diferente de qualquer outra do planeta, precisamos voltar cerca de 11 mil anos ao tempo, para o fim da última era do gelo. Naquela época, o nível do mar era muito baixo. E o que hoje é a Ilha da Queimada Grande era apenas um morro, ligado ao continente. Quando a temperatura da Terra começou a subir e os polos dos gelos derreteu, o mar avançou. Um grupo de jararacas continentais ficou completamente isolada naquele pedaço de terra que separou do resto do Brasil. Isso é o que os pesquisadores do Instituto Butantan chamam de especiação, o começo da formação de uma nova espécie inteiramente nova, separada da sua parente continental, a jararaca comum. Sem mamíferos para caçar no chão, ratos, gambás, os alimentos típicos de qualquer jararaca. Essas cobras precisaram passar por uma adaptação brutal para sobreviver. Aprender a subir em árvores e caçar aves migratórias, que usam a ilha como ponto de parada em suas rotas. E foi essa mudança de dieta que transformou o veneno delas em uma arma extremamente especializada. Pensa na lógica, uma jararaca comum fica um rato no chão e pode esperar, com calma, e o animal morre aos poucos. Mas se uma ave picada no topo de uma árvore demorasse para morrer, ela simplesmente ia voar para longe dali. Ou ela cairia no mar e a cobra ficaria sem se alimentar. Por isso, ao longo de milhares de anos, o veneno da jararaca ilhoa evoluiu, para ser muito mais rápido. Segundo uma pesquisa da Unicamp sobre essa espécie, o veneno tem ação neuromuscular intensa, e chega a ser 5 vezes mais forte para as aves do que o veneno de uma jararaca comum. Uma adaptação pensada especificamente para imobilizar uma presa, antes que ela consiga escapar voando. E o corpo da cobra também mudou. Diferente da parente continental, a jararaca ilhoa ficou menor, mais magra e mais leve. Características essenciais para ela se mover entre as árvores sem quebrar os galhos. Ela desenvolveu uma cauda pênsil, capaz de agarrar os galhos com força, funcionando como quase uma quinta mão durante o ataque. Hoje, cientistas estimulam que a picada dessa cobra pode matar um ser humano adulto em cerca de 6 horas, caso ele não receba o soro antiofídico a tempo. Uma serpente rara, isolada, com um veneno único no mundo. Era só uma questão de tempo até que histórias sombrias começassem a circular sobre esse lugar. E uma delas se tornou a mais famosa de todas. A história mais repetida sobre a Ilha da Queimada Grande é sobre um antigo faroleiro que no início do século XX morava lá com a sua família para cuidar do farol. Farol esse que orientava os navios na costa. Diz a lenda que numa noite silenciosa várias serpentes invadiram a casa dele através de uma janela aberta. Desesperados, o faroleiro, a esposa e os filhos teriam tentado fugir em direção ao mar, mas foram atacados por dezenas de cobras escondidas na vegetação durante a corrida no escuro. Nenhum deles teriam sobrevivido para contar o que realmente aconteceu. É uma história perfeita para viralizar. Família isolada, ilha amaldiçoada, uma fuga desesperada que termina numa grande tragédia. Só que quando você vai atrás dos registros reais dessa ilha, encontra uma resposta bem diferente dessa que anda circulando por aí. E é isso que vamos ver agora.
Pesquisadores do Instituto Butantan, a instituição que mais estuda a jararaquilhoa desde o início do século passado, publicaram nos últimos anos um alerta direto. Essa espécie e essa ilha são cercadas de história. Sensacionalistas, não têm comprovação nenhuma nos registros históricos. E a lenda do faroleiro e da família ligada a essa história está exatamente nessa lista. Segundo os próprios cientistas, não há nenhum registro histórico confiável que uma família de faroleiro ou qualquer outra pessoa tenha sido mortas por serpentes na ilha. É uma lenda popular sem base documental, que se espalhou e se consolidou como se fosse um fato. E não é só essa história. Outro mito extremamente popular é que a ilha teria uma densidade de 5 cobras por metro quadrado. É um número que provavelmente você já viu em algum lugar ou assistiu algum vídeo pela internet. Inclusive nesse vídeo aqui teria se eu não tivesse checado as fontes mais a fundo. Segundo especialistas em herpetologia, esse é um dos mitos mais repetidos sobre o local. As estimativas científicas mais recentes apontam uma população total com cerca de 2 a 5 mil indivíduos espalhados pela ilha. Uma concentração real muito menor do que a lenda sugere. Mesmo assim, ainda continua sendo uma das maiores concentrações de serpente do planeta. Mas por que isso importa? Porque, segundo os próprios pesquisadores, esse tipo de exagero não é inofensivo. Ele alimenta o imaginário de ilha amaldiçoada, que ironicamente atrai curiosos e caçadores ilegais para um lugar que deveria ser protegido, colocando em risco justamente a espécie que essas histórias tentam tornar assustadoras. O que sabemos com toda certeza é que desde o ano de 1918, ninguém mais mora permanente na ilha. Nesse ano, a Marinha do Brasil automatizou o farol, eliminando a necessidade de um faroleiro residente. Não por causa de um ataque, mas porque a tecnologia tornou a presença humana completamente desnecessária. Ainda que a lenda seja falsa, o perigo real é mais do que suficiente para justificar a proibição. Hoje a Ilha da Queimada Grande é uma área de relevante interesse ecológico, com acesso estritamente controlado pelo ICMBio e pela Marinha do Brasil. Entrar lá sem autorização federal é crime ambiental. As poucas expedições permitidas são formadas exclusivamente por cientistas e equipes de manutenção do farol, seguindo protocolos bem rígidos. Calças e botas reforçadas à prova de picadas, perneiras e, obrigatoriamente, alguém preparado para administrar o soro antiofídico. Qualquer acidente a mais de 1 hora de barco do continente e sem hospital por perto pode ser fatal. Mas essa proteção não afasta todo mundo. Ela também transformou a ilha em alvo de um tipo bem específico de crime. Por ser uma espécie que só existe naquele pedaço de terra em todo o planeta, a jararaquilhoa virou um dos alvos mais cobiçados do tráfico internacional de animais. Um único exemplar pode valer entre 10 e 30 mil dólares no mercado negro de colecionadores exóticos. Esse não é um risco hipotético. Em 2003, a revista brasileira Isto É revelou que exemplares da espécie foram encontradas à venda em um mercado de animais em Amsterdã, supostamente destinados a pesquisas científicas. Embora a Interpol nunca tenha confirmado essa origem, foi uma das primeiras provas concretas de que biopiratas conseguiram driblar toda a fiscalização para retirar cobras vivas da ilha e movimentá-las pelo mundo. Esse tipo de crime, conhecido como biopirataria, é hoje apontado por pesquisadores como uma das maiores ameaças à sobrevivência dessa espécie, maior até que a perda natural do habitat. Estudos do Instituto Butantan mostraram uma queda de cerca da metade da população de jararacas e ilhoas, entre a década de 90 até 2000. E os cientistas suspeitam fortemente que a parte dessa redução esteja ligada ao tráfico, inclusive por pessoas que se passam por pesquisadores para conseguir autorização do desembarque. O resultado é um contraste cruel. A ilha, como uma das maiores concentrações de serpente do mundo, abriga hoje uma espécie classificada como criticamente ameaçada de extinção. E aqui está a parte mais irônica de toda a história. O mesmo veneno que pode matar um adulto em poucas horas também é um dos maiores tesouros da medicina brasileira. Substâncias encontradas no veneno da jararaca, incluindo estudos com a jararaquilhoa, ajudaram a desenvolver o captopril, um dos remédios mais usados no mundo para tratar a hipertensão. É um medicamento bilionário construído a partir de uma toxina que evoluiu para paralisar aves em pleno voo. Ou seja, a mesma cobra que a ciência tenta proteger da extinção pode estar guardando no próprio veneno
respostas para uma doença que afeta milhões de pessoas. E se você acha que as histórias dessa ilha ficaram só no campo da lenda, o ano de 2019 provou completamente o contrário. Com um caso real, documentado e muito mais assustador do que qualquer mito. Um barco de pescadores com 6 tripulantes navegava a cerca de 45 quilômetros do litoral sul de São Paulo, quando eles foram surpreendidos por uma tempestade. Ondas altas fizeram uma embarcação de 24 metros de comprimento virar e afundar rapidamente. Nessa confusão, 2 dos 6 tripulantes desapareceram. Os outros 4 nadaram a noite inteira, direto para as pedras da ilha de Queimada Grande, o único pedaço de terra à vista. Cientes daquele perigo mortal que os cercava, eles estavam cientes de uma coisa: eles não podiam de jeito nenhum se aventurar mata adentro. Por 3 dias e 3 noites, os 4 sobreviventes ficaram parados naquele costão rochoso, bebendo águas da chuva e se alimentando apenas com bananas verdes colhidas da vegetação, sem nunca cruzar a linha das pedras e da floresta. Foram encontrados por um acaso. Um instrutor de mergulho que levava um grupo de turistas para observar a vida marinha naquela região avistou eles acenando e pedindo socorro ali no costão da ilha. Um a um, os 4 homens pularam na água e foram recolhidos pelo barco de mergulho, que levou eles até a orla de Itanhaém, onde receberam logo de imediato atendimento médico. Agora imagina só, 4 homens sobreviveram a um naufrágio e foram parar bem ao lado de uma das maiores concentrações de cobra do planeta. A Ilha da Queimada Grande é a prova de como a natureza pode isolar e transformar uma espécie em algo raro, perigoso e ao mesmo tempo muito precioso. Um território onde a presença humana cedeu espaço, não para o mito, mas para a ciência, que tenta proteger o que ainda resta dele. E você, depois de saber o que é lenda e o que é verdade, você ainda teria coragem de passar uma única noite nessa ilha? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.